Olá, sou Dani, advogado tributarista do escritório Bastos Tigre, e apresento um novo projeto de conversa entre os sócios do escritório. Muito importante ressaltar que isso não constitui uma opinião legal, nem uma orientação jurídica de qualquer natureza. Nesse primeiro episódio, veremos a Ingrid, especialista em direito de família aqui do Rio de Janeiro, e a Carol, especialista em direito tributário, falando de Brasília. Vamos abordar a declaração de imposto de renda e as dúvidas mais frequentes sobre o tema. Aproveitem! Olá, sejam bem-vindos ao novo projeto do Bastos Tigre Advogados, um programa de entrevistas e podcast destinado aos sócios, amigos e clientes do escritório. Eu sou Dani, do Departamento Tributário, estou com as minhas sócias Ingrid, aqui no Rio, a Carol em Brasília, elas vão ter a oportunidade de se apresentar, e a gente vai começar com esse primeiro episódio, esse teste, falando sobre direito tributário, aproveitando que a gente está na época da declaração de imposto de renda. Importante destacar que isso não é uma opinião do escritório, uma opinião legal, isso não constitui uma orientação jurídica, é apenas um bate-papo, como se nós estivéssemos numa reunião de equipe, só que aberta ao público. Então, aproveitar essa notícia de que o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda foi prorrogado, eu vou deixar que a Carol fale sobre isso e aí se apresente também na sequência. E aí, Carol? Tudo bom? Boa tarde para vocês dois, para todo mundo que está assistindo. Oi, Ingrid. Essa semana a gente teve essa notícia logo no início da semana, que a Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda para dia 31 de maio. Isso significa que não só a declaração foi prorrogada por um mês, mas o prazo para pagar o imposto de renda também foi prorrogado. E o que isso significa? As pessoas que têm imposto a pagar e pretendem ou pagar em cota única ou em parcelas de até 8 cotas, se elas entregarem a declaração até 10 de maio, elas podem colocar o pagamento em débito automático desde a primeira parcela. Se elas optarem por declarar entre o dia 11 de maio e 31 de maio, o pagamento em cota única tem que ser por meio de DARF, e o pagamento em parcelamento, a primeira cota vai ter que ser emitido, DARF pago, e a partir da segunda pode ser incluída em débito automático. Então, os contribuintes receberam um mês a mais para reunir a documentação, para tirar suas dúvidas, e isso é positivo, porque agora o pessoal tem mais tempo para deixar para cima da hora, como eles normalmente fazem. Carol, eu e a Ingrid queremos saber quais são as principais dúvidas que você tem recebido, só que você esqueceu de dizer que você também é do tributário, que nós trabalhamos juntos há 20 anos, tá? 20 anos de escritório, 20 anos com o Dani, 18 anos e meio com declarações de imposto de renda, é verdade, e podem tirar suas dúvidas que a gente está à disposição. As principais dúvidas, Ingrid, por favor. Eu tenho uma dúvida. Meu nome é Ingrid, eu sou advogada especializada em direito das famílias e de sucessões, mas, enfim, a gente perpassa aqui por todas as áreas um pouquinho, né? E a minha área, o inventário, por exemplo, tem muitas questões em relação ao imposto de renda, na hora, né, que os herdeiros sempre perguntam, alguém faleceu, e aí, eu tenho que declarar... como eu declaro, até quando eu declaro, quando que cancela o CPF, se suspende o CPF, qual a diferença? Então, essas questões tributárias perpassam muito a minha área também, e a Carol vai me ajudar a tirar algumas dúvidas. Eu acho que as principais dúvidas dos clientes englobam essas da Ingrid, não, Carol? Sim, com certeza. Direito de família, direito de órfãos e sucessões, tem muitos assuntos que resvalam no direito tributário na parte de imposto de renda. Muitos clientes, a gente tem muitas dúvidas com relação a espólio, a obrigatoriedade da apresentação da declaração de espólio, o momento que tem que ser feito. Tem pessoas que acham que a partir do momento que a pessoa faleceu não precisa mais apresentar a declaração de imposto de renda. Então, o que acontece? Basicamente, assim, de forma superficial, o mais importante que se precisa saber, a partir do momento que a pessoa faleceu, no ano seguinte tem que ser feita a declaração de espólio, que é chamada de declaração inicial de espólio. Vai ser uma declaração de imposto de renda muito parecida com as anteriores, mas que tem uma aba de espólio que deve preencher o nome e o CPF do inventariante. Ao longo do inventário, vão se fazendo, se o inventário se prolonga por mais anos, vão se fazendo as declarações intermediárias até a declaração final de espólio. A declaração final de espólio tem que ser feita no ano calendário
posterior à escritura de inventário ou à sentença que homologou a partilha, a sentença final do inventário. E a partir deste momento que faz-se a declaração final de espólio, declara os valores, os bens que foram transmitidos para cada herdeiro, e neste momento, cada herdeiro tem que fazer, em sua declaração de imposto de renda, tem que prestar as informações dos bens e valores que foram recebidos a título de herança. Então, isso muitas pessoas se enrolam um pouco no momento de fazer a declaração de espólio, e mais ainda, como declarar os bens recebidos por herança. E a gente orienta muito dessa forma. Mas não tem que pagar nenhum imposto em relação ao inventário para a Receita Federal, né, Carol? Não, o inventário em si, ele é tributado por imposto estadual, né, que é o ITCMD ou o ITD, o Imposto de Transmissão. Se o espólio fizer o ganho de capital na transferência de bens para os herdeiros. Exatamente. Se há uma valorização dos bens, momento da transferência versus valor na aquisição, havendo um ganho de capital, vai haver a tributação do ganho de capital. Daí essa questão do ganho de capital é muito profunda, tem muitas outras variáveis que a gente pode falar num outro dia, né? Inclusive, uma notícia recente também, que está sendo bem divulgado, é que a Receita Federal teria ampliado a isenção do imposto de renda sobre ganho de capital na venda de um imóvel residencial para aquisição de imóvel residencial. Então, não é muito bem uma ampliação de isenção, eles só estão reconhecendo o que a lei diz desde sempre, desde a MP do bem, a lei do bem. Exato. Já vinha claro que você aplica no produto da venda, na compra de um outro, não dizia se tinha que ser compra à vista, se podia ser quitando financiamento, mas, de qualquer forma, é uma boa notícia, porque a Receita Federal vai parar de discutir, vai parar de encher a paciência das pessoas. Foi bom que a Receita Federal adotou um posicionamento que a legislação já previa e que os contribuintes precisavam judicializar para ter esse direito, e agora já vai facilitar a vida dos contribuintes nesse sentido. Só para lembrar, Carol, isso é uma das formas de isenção de imposto de renda, é um benefício fiscal que na venda de um imóvel que você venda por um valor superior ao que você comprou, você poder aproveitar o produto desta venda na compra de um outro imóvel residencial e não ter que pagar o imposto de renda sobre essa diferença, sobre esse ganho que você fez na venda. Exatamente. É só para voltar a explicar essa teoricamente essa ampliação, que foi só a observância correta do que a legislação já previa. Mas a gente pode fazer também um programa, hoje a gente está falando de declaração de imposto de renda, a gente pode fazer também um dia desses, somente sobre ganho de capital. Quem estiver assistindo, tiver dúvidas sobre esse tema, pode mandar. A Carol vai divulgar isso aqui no Instagram do escritório. A gente vai botar no canal do YouTube. Façam as perguntas. Aí as pessoas podem fazer as perguntas, como fizeram sobre imposto de renda, que a Carol foi respondendo no nosso Instagram, e a gente faz um programa especificamente sobre A gente vai abrir o campo de comentários no YouTube e as pessoas podem fazer as perguntas lá ou no Instagram. Aí fica aberto. Ficam abertos os dois canais. E outras dúvidas que surgem, Carol? Investimentos. As pessoas têm muita dificuldade em como declarar os investimentos, principalmente investimentos no exterior. As regras tributárias, elas não são muito claras e as pessoas ficam com muitas dúvidas. Por exemplo, investimentos no exterior, existe a questão de dividendos, que não são isentos como são no Brasil, e dividendos você tem que tributar por carnê-leão, resgate de aplicações, a tributação já se dá com base no ganho de capital. Então, esse tipo de dúvida causa muito questionamento dos contribuintes em geral. Eu acho que o próprio programa da Receita ele não é tão intuitivo. Não é intuitivo. Ele não consegue refletir todas as situações práticas que as pessoas passam para que a gente possa transferir isso para a declaração. Isso pode ser também uma das causas que as pessoas ficam confusas, né? Exatamente. Carol, desculpa, no início você falou, mas como ficou com essa prorrogação a questão do débito automático das cotas de quem tem saldo a pagar? Exatamente. Antes da prorrogação, a regra era o seguinte: se você tinha o imposto a pagar e quisesse pagar à vista, se você fizesse a declaração de imposto de renda até 10 de abril, poderia já colocar esse pagamento em débito automático. Depois de 10 de abril, teria que emitir o DARF e pagá-lo. Se você tivesse um débito a pagar e quisesse parcelar em até 8 cotas,
Se essa declaração fosse transmitida até 10 de abril, a primeira cota já poderia entrar em débito automático e todos os meses subsequentes. Agora é 10 de maio. Então, se você tem imposto a pagar e transmite a declaração até 10 de maio, você pode colocar tanto a primeira de 8 cotas em débito automático quanto o pagamento à vista. Se a declaração for transmitida depois de 10 de maio, a primeira cota tem que ser emitido e pago o DARF na rede bancária, e a partir do segundo mês é que haverá o débito automático. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se tem um motivo, Dani, para a Receita ter ampliado o prazo. Porque no ano passado, se não me falha a memória, acho que foi por conta da pandemia. No ano passado, O que acontece? Muito bem colocado, Ingrid. Não veio nenhuma notícia específica vinculada à pandemia, nem nada. Carol, o que você acha? 2020 e 2021 foi diretamente em decorrência da pandemia. A gente estava com uma situação muito diferente da atual e as pessoas estavam tendo muita dificuldade de conseguir documentos, informes de rendimento de órgãos públicos. Todos os órgãos públicos estavam fechados, às vezes não tinha dificuldade até conseguir um extrato bancário, principalmente pessoas que não têm muita familiaridade com a internet e normalmente tinham o hábito de ir ao órgão público ou ao banco. A justificativa da Receita Federal esse ano ainda foi por conta da pandemia, o que causou uma certa estranheza, porque os órgãos estão funcionando normalmente, os bancos estão abertos. O que pode ser que tenha acontecido é alguma questão interna na Receita Federal. Assim, é sabido que mês passado teve paralisação dos auditores fiscais, está tendo um certo estremecimento político em vários órgãos públicos, Banco Central, Tesouro e Receita Federal, que pode ter atrapalhado um pouco até o processamento das declarações. Não é a resposta oficial da Receita Federal, mas faz sentido essa dificuldade interna ter causado, porque não houve clamor popular esse ano para esse adiamento, que teve em 2020 e 2021. Então, a gente realmente... Mas essa foi a justificativa oficial da Receita Federal. Mas você acha que foi provocado? Eu já estava aqui me preparando para fazer o meu, agora eu vou ter mais um tempo preparado. Agora você pode deixar até o final de maio. O cliente que normalmente demora a entregar, que já estava se programando para entregar nos últimos dias de abril, vai entregar nos últimos dias de maio. Com certeza, já vai empurrar muito. Já recebi algumas respostas nesse sentido essa semana. Vamos deixar para o mês que vem? Mais uns dias. E seguindo nesse tópico de declarações de imposto de renda, Carol, o que leva as pessoas mais comumente a malha fina? O que você tem visto? Existem uma série de equívocos que os contribuintes fazem. Um grande equívoco voltando um pouquinho à questão do ganho de capital, as pessoas acham que o ganho de capital tem que ser pago no momento da declaração do imposto de renda. Então, por exemplo, alguém vendeu um imóvel em agosto do ano passado e teve ganho de capital apurado, ele vai declarar isso agora em abril deste ano e acha que o ganho de capital é pago agora. Não, o ganho de capital é devido no último dia útil do mês seguinte da venda do bem. Então, o que acontece? A pessoa declara isso, paga agora e cai na malha fina para pagar multa e juros, porque foi pago com atraso. Entendeu? Tributação definitiva, isso não entra no ajuste anual. Exato. Outros problemas que as pessoas têm, questões pontuais, por exemplo, pai e mãe declaram os filhos como dependente. Não pode, a legislação restringe a um dos cônjuges para declarar o filho. E, às vezes, o pai declara o filho como dependente e a mãe declara as despesas médicas do filho. Não pode. O pai ou a mãe que declara o filho como dependente, todas as despesas inerentes àquele dependente têm que ser naquela declaração. E, Carol, nessa seara aí de pai e filho, a questão da pensão alimentícia também é um assunto que nem todo mundo conhece, né? Que nem todo mundo sabe que tem que pagar imposto de renda sobre a pensão. Que, aliás, há uma discussão jurídica hoje sobre isso, né, Carol? Você deve estar acompanhando também. Sim.
sobre a tributação desses rendimentos advindos de pensão alimentícia. Até porque é um entendimento que há, no caso, uma dupla tributação. Porque, por exemplo, quando o pai paga a pensão alimentícia e é retido do salário dele, ele teve já o imposto de renda retido na fonte do salário dele, depois ele paga a pensão alimentícia para o alimentando, e o alimentando tem também que ser tributado sobre essa verba. A justificativa sempre foi de que, como a pensão é dedutível do imposto de renda, ela é excluída da base de cálculo de um para ser incluída na base de cálculo de outro. Mas a gente tem essa discussão dessa tese para ver o que vai acontecer. Essa discussão? Tá. Então, em breve... Vai ter um julgamento com uma reflexão geral sobre isso. Mas está indo para algum lado? Carol, eu não lembro. Favorável aos contribuintes. A notícia é boa. A notícia é boa. Porque isso muda tudo na hora que a gente pensa num acordo, por exemplo, para fazer uma pensão, de pagamento de pensão alimentícia. Isso muda completamente. Outra questão da pensão alimentícia, rapidinho, que causa dúvidas, é quando a mãe declara o filho como dependente e o filho recebe a pensão alimentícia do pai. A mãe pode declarar o filho como dependente, mas ela tem que declarar esse rendimento, pelo menos sobre esse rendimento da Receita, também como rendimentos tributáveis do dependente. Às vezes as pessoas esquecem de alguns detalhes e por conta disso também caem em malha fina. Uhum. Ingrid, Carol, a gente não quer ser entediante. Então, também não vamos fazer alguma pergunta. Só aproveitando para a gente encerrar com isso que a gente falou da prorrogação. Aproveitando quem não fez ainda, quem não entregou ainda a declaração, o que você aproveita para dar de dica, Carol? Aproveitando que houve uma extensão do prazo e o que a pessoa não pode fazer? Primeira dica, ganhamos 30 dias, ganhamos, mas não deixe para em cima da hora. Não deixe para em cima da hora, pelo menos para reunir a documentação, por favor, para reunir toda a documentação, porque se tem algum probleminha, uma falha de documentação, alguma informação faltante, dá tempo de corrigir. Se tem alguma dúvida ainda, dá tempo de correr atrás, de pesquisar e fazer. E o mais importante, deixar para os últimos 2, 3 dias do prazo, a Receita Federal, a rede fica totalmente sobrecarregada. Pode dar erro, pode falhar, e você pode acabar não conseguindo transmitir a declaração unicamente por conta da rede sobrecarregada. E sabendo que apresentou a declaração com atraso, tem multa, mínimo de R$ 165,00 e máximo de 20% do valor do imposto a pagar. Então, não deixe para a última hora. E última dica, deixou para a última hora, não conseguiu reunir toda a documentação, faltou um informe de rendimento, faltou uma informação de aluguel, entregue a declaração como ela está. Porque se você entregar atrasado, tem multa. Se você entregar até o dia 31 de maio e optar por retificar depois a declaração, não vai ter multa alguma. Tem que retificar dentro do prazo prescricional de 5 anos e, a partir do momento que você declarou, não pode mudar mais a declaração completa ou simplificada. Então, sabendo que declarou, você pode retificar depois valores dos bens, dos rendimentos, mas a sistemática tributação se mantém a mesma. Bom saber, não sabia. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigado, Carol. Carol, qual é o Instagram do escritório, o pessoal quiser seguir, por favor? Bastos Tigre Advogados. @Bastos Tigre Advogados. Maravilha. Estamos lá à disposição. Tchau, tchau. Tchau.